Ele era um CEO poderoso, acostumado a ter tudo sob controle. Ela era uma entregadora que lutava para sobreviver em meio aos desafios diários. Um encontro inesperado colocou os dois frente a frente em um duelo de inteligência. O que começou como um confronto se tornou uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Antes de conhecer essa história surpreendente, não se esqueça de acompanhar nossas melhores narrativas. Sofia Mendes ajustou a mochila térmica nas costas enquanto consultava mais uma vez o endereço no aplicativo. O imponente edifício comercial na Avenida Paulista intimidaria qualquer um, mas após 2 anos fazendo entregas pela cidade de São Paulo, ela já estava acostumada com ambientes sofisticados. Seus tênis gastos contrastavam com o piso de mármore do lobby, e o uniforme simples do aplicativo destoava dos executivos em seus ternos impecáveis. 42º andar. Escritório Almeida em Associados, murmurou para si mesma, dirigindo-se aos elevadores. O dia estava particularmente agitado, e uma pequena multidão se aglomerava esperando o próximo elevador. Quando as portas finalmente se abriram, Sofia se viu espremida entre homens e mulheres de negócios, todos absortos em seus smartphones. O elevador já estava quase lotado, quando um homem alto de aproximadamente 35 anos entrou apressadamente, seus olhos azuis fixos em documentos que folheava com impaciência. Um aviso sonoro ecoou pela cabine. Limite de peso excedido. A moça da entrega precisa esperar o próximo, disse uma mulher de taier cinza, lançando um olhar desdenhoso para Sofia. Com licença, mas eu cheguei primeiro que várias pessoas aqui, Sofia respondeu, mantendo a voz firme. Além disso, tenho horário para cumprir assim como todos vocês. O homem dos olhos azuis ergueu o olhar dos documentos, analisando a situação. Você deveria ser mais paciente e esperar sua vez, disse ele, com um tom de superioridade que fez o sangue de Sofia ferver. E o senhor deveria conhecer o artigo 5º da Constituição Federal, que garante o princípio da isonomia. Ou vai me dizer que seu tempo é mais valioso que o meu, só porque está usando um terno que provavelmente custa 3 meses do meu salário? Um silêncio constrangedor tomou conta do elevador. O homem dos olhos azuis arqueou as sobrancelhas, surpreso com a resposta. Antes que pudesse replicar, 2 pessoas se voluntariaram para esperar o próximo elevador, resolvendo o impasse. Durante a subida, Sofia podia sentir o olhar curioso do homem sobre ela. Quando chegou ao seu destino, descobriu que ele também desembarcava no mesmo andar. Para sua surpresa, ele a seguiu até a recepção do escritório. Entrega para o Dr. Gabriel Almeida, anunciou Sofia, a recepcionista. Sou eu, disse o homem, dos olhos azuis, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. E devo admitir que fiquei impressionado com seu conhecimento jurídico no elevador. Sofia sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura profissional enquanto entregava o pedido. Gabriel, no entanto, não parecia disposto a encerrar a conversa. Você tem formação em direito? Cursava o 3º ano na São Francisco, mas tive que trancar a matrícula por questões financeiras, respondeu ela, tentando não demonstrar o quanto aquela lembrança ainda doía. Gabriel a observou por alguns instantes como se avaliasse algo. Venha comigo, disse ele, dirigindo-se a uma sala de reuniões vazia. Quero fazer um teste, se não se importar. Sofia hesitou. Tinha outras entregas para fazer, mas algo na expressão dele despertou sua curiosidade. Seguiu-o até a sala, onde ele começou a expor um caso complexo sobre direito empresarial. O que você faria nessa situação? Perguntou ele, após apresentar todos os detalhes. Sem pestanejar, Sofia começou a analisar o caso, citando jurisprudências e apontando possíveis soluções. Sua mente jurídica, adormecida pelos últimos anos de trabalho como entregadora, despertou com força total. Por 15 minutos, ela discorreu sobre o tema com uma eloquência que surpreendeu até a si mesma. Gabriel a ouvia com atenção, ocasionalmente fazendo anotações. Quando ela terminou, ele sorriu de uma maneira diferente, não mais com arrogância, mas com genuíno interesse. Impressionante, disse ele. Você acabou de resolver um caso real que está em nossa mesa há semanas, e sua solução é brilhante,
em sua simplicidade. Sofia sentiu o coração acelerar. Obrigada, mas preciso ir. Tenho outras entregas. Espere. Gabriel a interrompeu, estendendo-lhe um cartão. Quero fazer uma proposta. Que tal trocar as entregas por um estágio em nosso escritório? Começando amanhã? O mundo pareceu girar por um momento. Sofia olhou para o cartão em suas mãos, onde lia-se Gabriel Almeida, CEO e sócio fundador. Mas eu nem me formei ainda, argumentou ela. Isso pode ser resolvido. Oferecemos bolsas de estudo para funcionários promissores. E você, Sofia, é muito mais do que promissora. Naquele momento, Sofia sentiu que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. O destino tinha um senso de humor peculiar. O mesmo homem que a havia menosprezado no elevador, agora lhe oferecia uma chance de retomar seus sonhos. Preciso pensar, disse ela, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Claro, respondeu Gabriel, pegando uma caneta e escrevendo seu número pessoal no verso do cartão. Me avise sua decisão até o final do dia. Quando Sofia deixou o escritório, suas mãos tremiam levemente. A mochila térmica nas costas agora parecia mais leve, como se o peso de anos de luta começasse a se dissipar. Enquanto esperava o elevador para descer, não conseguia tirar os olhos azuis de Gabriel da mente, nem a forma como ele a olhara ao fazer a proposta. O que ela não sabia era que aquele encontro no elevador marcaria apenas o início de uma história que mudaria, não apenas sua vida, mas também a do poderoso CEO que a havia subestimado. O destino havia entrelaçado seus caminhos de uma maneira inesperada, e as consequências daquele encontro seriam muito mais profundas do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Sofia passou o resto daquele dia com a mente em turbilhão, dividida entre a emoção da oportunidade e o medo do desconhecido. Enquanto fazia suas entregas automaticamente, não conseguia parar de pensar na proposta de Gabriel Almeida. O cartão dele pesava em seu bolso como se fosse feito de chumbo, não de papel. Ao final de seu turno, sentou-se em um banco da Praça da República, seu lugar favorito para pensar. O sol se punha sobre os prédios de São Paulo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Tirou o cartão do bolso pela 10ª vez naquele dia, passando os dedos sobre as letras em relevo. Sua irmã mais nova, Beatriz, que cursava o ensino médio, dependia dela para ajudar nas despesas de casa desde que sua mãe adoecera. O trabalho, como entregadora, embora cansativo, garantia uma renda previsível. Um estágio, por outro lado, era um salto no escuro. Mas a possibilidade de voltar à faculdade... Você não pode desperdiçar essa chance, disse para si mesma, pegando o celular. Com dedos trêmulos, digitou o número anotado no verso do cartão. Gabriel atendeu no segundo toque. Sofia, disse. Dele como se já esperasse sua ligação. Qual sua decisão? Aceito, respondeu ela, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Mas preciso saber os detalhes práticos. Tenho responsabilidades familiares e... Amanhã conversaremos. Sobre tudo, interrompeu ele. Chegue às 8 horas. Vou pedir a Helena, nossa gerente de RH, para preparar seu contrato. O valor da bolsa de estudos já está incluído. Naquela noite, Sofia mal conseguiu dormir. Revirou-se na cama, imaginando como seria trabalhar em um dos escritórios mais prestigiados da cidade. Quando finalmente adormeceu, sonhou com togas e tribunais, com Gabriel Almeida sempre presente, seus olhos azuis a observando com uma mistura de desafio e admiração. Na manhã seguinte, vestiu suas melhores roupas, uma saia lápis preta que guardava dos tempos de faculdade e uma camisa branca comprada em uma liquidação. O cabelo castanho, normalmente preso em um rabo de cavalo descuidado, foi arrumado em um coque elegante. Ao chegar ao escritório, foi recebida por Helena Santos, uma mulher de meia-idade com um sorriso acolhedor. O Dr. Gabriel me contou sobre você, disse ela, conduzindo Sofia até sua sala. Confesso que fiquei intrigada com sua história. Durante a próxima hora, Sofia assinou uma pilha de documentos enquanto Helena explicava os benefícios e responsabilidades de seu novo cargo. O salário de estagiária era menor que seus ganhos como entregadora,
mas a bolsa de estudos compensava amplamente a diferença. E este será seu espaço, disse Helena, levando-a até uma mesa em uma área compartilhada com outros estagiários. Por enquanto, você vai auxiliar diferentes equipes para aprender sobre todas as áreas do escritório. Sofia organizava seus poucos pertences quando sentiu uma presença às suas costas. Era Gabriel, imponente em seu terno azul marinho. Como está se sentindo? Perguntou ele. Honestamente, um pouco overwhelmed, respondeu ela, usando o termo em inglês sem perceber. Gabriel sorriu. Interessante escolha de palavras. Vejo que além do direito, você também domina inglês. Aprendi sozinha, assistindo séries de advocacia, admitiu, relacorando levemente. Ainda mais impressionante, disse ele, e Sofia notou que seus olhos tinham um brilho diferente quando sorria. Venha comigo. Quero que você participe de uma reunião importante. Sofia o seguiu até uma sala de conferências, onde vários advogados seniores estavam reunidos. Gabriel a apresentou como uma nova colaboradora e pediu que ela se sentasse. Durante a próxima hora, discutiram um caso complexo envolvendo o direito societário. Para surpresa de todos, inclusive dela mesma, Sofia identificou uma brecha legal que ninguém havia notado. Quando terminou de expor seu raciocínio, um silêncio atônito tomou conta da sala. É por isso que ela está aqui, disse Gabriel com evidente satisfação. Às vezes precisamos de um olhar novo, livre de vícios e preconceitos. Nem todos pareceram compartilhar seu entusiasmo. Sofia notou os olhares desconfiados de alguns advogados, especialmente de Ricardo Mendes, um dos sócios mais antigos do escritório. Muito interessante, disse Ricardo com um sorriso que não alcançava seus olhos. Mas talvez devêssemos nos ater a opiniões mais experientes. A experiência é valiosa, Ricardo, respondeu Gabriel, mas o talento nato também merece reconhecimento. E Sofia tem ambos. Ao final do dia, enquanto arrumava sua mesa para ir embora, Sofia recebeu uma mensagem no celular. Era de Gabriel. Excelente primeiro dia. Continue assim. Algo no tom da mensagem, ou talvez, na forma como ele a defendera na reunião, fez seu coração bater mais rápido. Ela tentou afastar aquela sensação, lembrando a si mesma que ele era seu chefe, o CEO do escritório, e que qualquer outro tipo de pensamento seria inadequado. No metrô lotado a caminho de casa, Sofia refletiu sobre como sua vida havia mudado, completamente em apenas 24 horas. De entregadora a estagiária, em um dos maiores escritórios de advocacia do país, prestes a retomar seus estudos. Era quase surreal. O que ela ainda não sabia era que aquele era apenas o começo. As próximas semanas trariam desafios muito maiores, tanto profissionais quanto pessoais. E Gabriel Almeida, o homem que havia mudado seu destino, se tornaria uma presença cada vez mais constante em seus pensamentos, mesmo que ela lutasse contra isso. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções e desafios para Sofia. Durante o dia, mergulhava de cabeça no trabalho do escritório, absorvendo conhecimento como uma esponja. À noite, retomava as aulas na faculdade de Direito, determinada a recuperar o tempo perdido. A rotina era exaustiva, mas cada pequena conquista a fazia sentir que estava no caminho certo. No escritório, sua capacidade de análise jurídica rapidamente chamou a atenção. Sofia tinha um dom natural para encontrar soluções criativas para problemas complexos, e sua determinação em aprender impressionava até os advogados mais céticos. Numa tarde particularmente movimentada, Gabriel a chamou à sua sala. Preciso de sua opinião sobre algo, disse ele estendendo-lhe uma pasta. É um caso delicado que acabou de chegar. Sofia examinou os documentos com atenção. Tratava-se de uma disputa societária envolvendo uma das maiores empresas de tecnologia do país. Quanto mais lia, mais seu senho se franzia. Tem algo errado aqui, murmurou ela, mais para si mesma do que para Gabriel. Continue, incentivou, ele observando-a com interesse. As datas não batem, explicou Sofia espalhando os documentos sobre a mesa. E há inconsistências nos registros contábeis que sugerem...
Espere um momento. Ela pegou seu notebook e começou a pesquisar freneticamente. Gabriel a observava em silêncio, fascinado por sua concentração absoluta. Aqui, exclamou ela, após alguns minutos. A empresa constituiu uma subsidiária 6 meses antes da disputa começar. Se cruzarmos as informações com estes contratos, fica claro que houve uma tentativa de diluição disfarçada das ações do sócio minoritário. Gabriel sorriu, um brilho de admiração em seus olhos azuis. Sabe quanto tempo nossa equipe estava analisando este caso sem perceber isso? Quanto? 2 semanas, respondeu ele, inclinando-se para examinar as anotações que ela havia feito. O movimento o aproximou dela, e Sofia sentiu seu perfume amadeirado. Por um momento, seus olhares se encontraram, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O momento foi interrompido por batidas na porta. Era Ricardo Mendes, que entrou sem esperar resposta. Gabriel, precisamos discutir o caso Tecno. Oh, não sabia que estava ocupado, disse ele, lançando um olhar atravessado para Sofia. Na verdade, Sofia acabou de fazer uma descoberta crucial sobre esse caso, respondeu Gabriel, explicando a análise dela. Ricardo ouviu com uma expressão cada vez mais fechada. Interessante, disse ele, num tom que sugeria exatamente o contrário. Mas acho arriscado basear nossa estratégia na opinião de uma estagiária. Uma estagiária que identificou em 30 minutos algo que sua equipe não viu em 2 semanas. Retrucou Gabriel, sua voz mantendo um tom profissional, mas com uma ponta de irritação. Sofia sentiu o clima tenso entre os 2 homens. Com licença, disse ela, levantando-se. Vou organizar um relatório detalhado sobre minhas descobertas. Ao sair da sala, ainda pôde ouvir Ricardo. Gabriel, você está deixando seu fascínio por essa garota nublar seu julgamento profissional. O comentário a atingiu como um soco no estômago. Fascínio? Gabriel estava fascinado por ela? E por que essa possibilidade fazia seu coração disparar? Nos dias seguintes, Sofia se dedicou ainda mais ao trabalho, determinada a provar seu valor por mérito próprio. Sua análise do caso Tecno Solutions se provou correta, e a estratégia desenvolvida a partir de sua descoberta garantiu uma vitória significativa para o escritório. O sucesso, no entanto, teve seu preço. Sofia começou a notar olhares hostis de alguns colegas, especialmente da equipe de Ricardo. Comentários maldosos eram sussurrados quando ela passava, insinuando que seu rápido progresso tinha mais a ver com a atenção especial do CEO do que com sua competência. Uma tarde, enquanto trabalhava até tarde em um novo caso, Sofia foi surpreendida por Mariana, uma das advogadas juniores mais próximas a Ricardo. Deve ser bom ter o chefe na palma da mão, provocou Mariana, seu tom doce mal disfarçando o veneno das palavras. Sofia ergueu os olhos de seus documentos, mantendo a calma. Prefiro ter meu trabalho falando por mim, respondeu ela. Você deveria tentar também, Mariana. É mais gratificante do que espalhar fofocas pelos corredores. A resposta deixou Mariana vermelha de raiva, mas antes que ela pudesse retaliar, Gabriel apareceu no escritório. Sofia, ainda bem que você está aqui, disse ele, ignorando completamente a presença de Mariana. Preciso de sua ajuda com um cliente importante. Enquanto o seguia até sua sala, Sofia lutava contra sentimentos contraditórios. Por um lado, sentia-se orgulhosa por ter conquistado a confiança de Gabriel. Por outro, as insinuações de seus colegas a incomodavam mais do que gostaria de admitir. O que ela não sabia era que Gabriel também travava sua própria batalha interna. A cada dia que passava, ficava mais difícil para ele manter um distanciamento profissional. A inteligência dela, sua determinação, a forma como seus olhos brilhavam quando resolvia um problema particularmente desafiador. Tudo isso o atraía, de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Naquela noite, enquanto trabalhavam juntos no novo caso, a tensão entre eles era quase palpável. Cada vez que seus olhares se encontravam, cada vez que seus dedos se roçavam ao trocar documentos, ambos sentiam uma corrente elétrica percorrer seus corpos. Mas os dois sabiam que precisavam manter a relação estritamente profissional.
Havia muito em jogo: a reputação dela, a posição dele, o respeito do escritório. No entanto, quanto mais tentavam ignorar a atração crescente entre eles, mais forte ela se tornava. O que nenhum dos dois percebia era que seus esforços para manter o profissionalismo só tornavam mais óbvio para todos ao redor o que estava acontecendo. E em breve essa tensão chegaria a um ponto de ebulição que mudaria tudo. 3 meses se passaram desde que Sofia começou no escritório Almeida em Associados, e sua vida havia se transformado completamente. De entregadora de comida a uma das mais promissoras jovens advogadas de São Paulo, ela vivia agora uma realidade que antes só existia em seus sonhos mais ousados. Sua dedicação incansável e habilidade jurídica excepcional a colocaram em uma posição de destaque, mesmo sendo ainda uma estagiária. Gabriel confiava cada vez mais nela, designando-a para casos importantes e solicitando sua opinião em reuniões estratégicas. Numa manhã de segunda-feira, Sofia chegou ao escritório para encontrar uma agitação incomum. Colegas cochichavam pelos corredores, lançando olhares curiosos em sua direção. Intrigada, ela seguiu para sua mesa, onde encontrou um envelope oficial com o logotipo do escritório. Com as mãos trêmulas, abriu o envelope e leu seu conteúdo. Era uma promoção. Não apenas uma promoção comum, mas um salto direto de estagiária para advogada júnior associada, pulando várias etapas da hierarquia tradicional do escritório. Parabéns, Sofia. A voz de Gabriel a surpreendeu. Ela se virou para encontrá-lo sorrindo, seus olhos azuis brilhando com algo que parecia orgulho e talvez algo mais. Você merece. Na verdade, está mais do que atrasado. Eu não sei o que dizer, gaguejou Sofia, ainda atordoada com a notícia. Não precisa dizer nada, respondeu Gabriel, colocando gentilmente a mão em seu ombro. O toque, embora breve, enviou um arrepio por todo o corpo de Sofia. Seu trabalho fala por si só. Enquanto Gabriel se afastava, Sofia notou os olhares mistos de seus colegas. Alguns pareciam genuinamente felizes por ela, outros claramente invejosos. E então seus olhos encontraram Ricardo Mendes, que a observava do outro lado do escritório com uma expressão que misturava desprezo e determinação. Nos dias que se seguiram, Sofia mergulhou em seu novo papel com entusiasmo redobrado. Agora, com acesso a casos mais complexos e maior autonomia, ela sentia que finalmente poderia mostrar todo o seu potencial. No entanto, sua ascensão meteórica não passou despercebida. Ricardo Mendes, em particular, parecia ter feito de sua missão pessoal tornar a vida de Sofia o mais difícil possível. Numa tarde, enquanto Sofia trabalhava em um caso importante, Ricardo se aproximou de sua mesa. Impressionante como algumas pessoas sobem rápido na carreira, não é? Comentou ele, seu tom aparentemente casual mascarando uma hostilidade latente. Especialmente quando tem apoio especial da diretoria. Sofia ergueu os olhos de seus documentos, enfrentando o olhar de Ricardo, sem hesitação. Se está insinuando algo, Dr. Mendes, sugiro que seja direto. Ricardo sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Só estou dizendo que é uma pena quando o talento é ofuscado por outras qualidades. As únicas qualidades que me trouxeram até aqui foram minha competência e dedicação, respondeu Sofia, mantendo a voz firme. Talvez o senhor devesse se concentrar mais em seu próprio trabalho e menos em espalhar insinuações infundadas. O sorriso de Ricardo se desfez, substituído por uma expressão de raiva mal contida. Cuidado, mocinha. Você pode ter impressionado Gabriel, mas ainda tem muito a aprender sobre como as coisas realmente funcionam por aqui. Antes que Sofia pudesse responder, a voz de Gabriel soou atrás deles. Algum problema aqui? Ricardo se recompôs rapidamente. Nenhum problema, Gabriel. Só estava dando algumas dicas para nossa nova associada. Gabriel olhou de Ricardo para Sofia, seu semblante sério. Sofia, preciso de você na minha sala. Temos um novo caso que requer sua atenção. Enquanto seguia Gabriel, Sofia podia sentir o olhar furioso de Ricardo em suas costas. Ela sabia que acabara de fazer um inimigo poderoso,
mas estava determinada a não se deixar intimidar. Na privacidade do escritório de Gabriel, Sofia finalmente relaxou um pouco. "Desculpe por aquilo", disse ela. "Eu não queria causar problemas." Gabriel a observou por um momento, uma expressão indecifrável em seu rosto. "Você não causou problema algum, Sofia. Ricardo é quem precisa aprender a lidar com mudanças." Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. "Mas preciso que você entenda algo. Sua promoção, seu sucesso aqui, tudo isso é baseado única e exclusivamente em seu mérito. Não deixe ninguém convencê-la do contrário." Sofia assentiu, sentindo uma onda de gratidão e algo mais que não conseguia nomear. O olhar de Gabriel se suavizou, e por um momento pareceu que ele queria dizer algo mais. Mas o momento passou, e eles mergulharam no trabalho. As semanas seguintes foram um teste de resistência para Sofia. Enquanto continuava a impressionar com seu trabalho, enfrentava uma crescente hostilidade de Ricardo e seus aliados. Casos difíceis, misteriosamente, acabavam em sua mesa. Prazos eram encurtados sem aviso. Informações importantes, às vezes, se perdiam antes de chegar a ela. Mas a cada obstáculo, Sofia respondia com ainda mais determinação. Ela passou noites em claro estudando, construiu alianças com outros advogados que reconheciam seu talento e continuou entregando resultados excepcionais. Gabriel, por sua vez, observava tudo isso com uma mistura de admiração e preocupação crescente. Ele sabia que Sofia estava sendo testada injustamente, mas também reconhecia que intervir demais poderia piorar as coisas para ela. Além disso, havia seus próprios sentimentos confusos a considerar. A cada dia que passava, ficava mais difícil para ele manter a distância profissional que sabia ser necessária. Uma noite, trabalhando até tarde em um caso particularmente desafiador, Sofia e Gabriel se encontraram sozinhos no escritório. A tensão entre eles, sempre presente, parecia amplificada pelo silêncio do ambiente vazio. "Você não precisa ficar até tão tarde", disse Gabriel, sua voz suave quebrando o silêncio. Sofia ergueu os olhos, encontrando o olhar intenso dele. "Eu quero ficar. Este caso é importante para mim provar que posso lidar com isso." Gabriel se aproximou, sentando-se na borda da mesa dela. "Sofia, você não tem nada a provar. Todos aqui sabem o quanto você é capaz." "Nem todos", respondeu ela, pensando em Ricardo e seus aliados. "As pessoas que importam sabem", disse Gabriel, sua mão inconscientemente se movendo para tocar a dela. O toque, embora breve, enviou uma corrente elétrica entre eles. Seus olhares se encontraram e, por um momento, o mundo pareceu parar. Sofia sentiu seu coração acelerar, consciente de cada centímetro do espaço entre eles. Gabriel foi o primeiro a quebrar o momento, afastando-se abruptamente. Devemos nos concentrar no caso", disse ele, sua voz rouca. Sofia assentiu, tentando ignorar o turbilhão de emoções em seu peito. Eles voltaram ao trabalho, mas algo havia mudado. Uma linha invisível havia sido cruzada, e ambos sabiam que não poderiam fingir por muito mais tempo que o que sentiam era apenas admiração profissional. Enquanto a noite avançava, Sofia se perguntava como equilibraria seus sentimentos crescentes por Gabriel com suas ambições profissionais e os desafios que enfrentava no escritório. O que ela não sabia era que seus maiores desafios, tanto pessoais quanto profissionais, ainda estavam por vir. O outono chegou a São Paulo, trazendo consigo não apenas uma mudança no clima, mas também uma reviravolta na vida profissional de Sofia. Uma manhã fria de abril, ela chegou ao escritório para encontrar uma atmosfera tensa e agitada. Funcionários cochichavam em grupos, trocando olhares preocupados. Antes que pudesse investigar o motivo da comoção, Gabriel a chamou para sua sala. Seu semblante estava sério, uma ruga de preocupação marcando sua testa. "Sofia, temos uma situação delicada em mãos", disse ele, assim que ela fechou a porta atrás de si. "A construtora Horizonte, um de nossos maiores clientes, está enfrentando acusações graves de corrupção e fraude em licitações." Sofia sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros.
A construtora Horizonte era uma das maiores empresas do país, responsável por projetos de infraestrutura em todo o Brasil. Quero que você lidere a equipe de defesa, continuou Gabriel, surpreendendo-a. Eu? Sofia não conseguiu esconder seu espanto. Mas há advogados muito mais experientes que poderiam... Nenhum com sua perspicácia e capacidade de pensar fora da caixa, interrompeu Gabriel. Seus olhos azuis a fitavam com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Preciso de alguém que possa ver ângulos que os outros não veem. Alguém que não tenha medo de desafiar o status quo. Sofia assentiu, sentindo uma mistura de medo e excitação. Não vou decepcioná-lo. Sei que não, respondeu Gabriel, um leve sorriso suavizando suas feições preocupadas. Nas semanas que se seguiram, Sofia mergulhou de cabeça no caso. Dias se transformaram em noites no escritório, enquanto ela e sua equipe vasculhavam montanhas de documentos, depoimentos e relatórios financeiros. À medida que se aprofundava na investigação, Sofia começou a notar inconsistências intrigantes. Havia padrões nos contratos e nas transações financeiras que não se encaixavam na narrativa de corrupção apresentada pela acusação. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde, Sofia teve uma epifania. Correndo para o escritório de Gabriel, ela o encontrou ainda trabalhando, a gravata afrouxada e as mangas da camisa enroladas. Acho que descobri algo, disse ela, espalhando documentos sobre a mesa dele. Por horas, eles trabalharam lado a lado, conectando pontos que ninguém mais havia percebido. Sofia explicava sua teoria, gesticulando animadamente, seus olhos brilhando com a emoção da descoberta. Gabriel a observava, fascinado não apenas por sua inteligência, mas pela paixão com que abordava o caso. Em um momento, ambos se esticaram para pegar o mesmo documento, suas mãos se tocando. O contato, embora breve, enviou uma onda de eletricidade entre eles. Seus olhares se encontraram, e por um instante, o mundo pareceu desaparecer ao redor. Sofia podia sentir a respiração de Gabriel, notando como seus olhos desceram brevemente para seus lábios, antes de voltar a encontrar seu olhar. O momento foi quebrado pelo som do telefone de Gabriel. Pigarreando, ele se afastou para atender, deixando Sofia com o coração acelerado e as mãos tremendo levemente. Nos dias que se seguiram, Sofia lutou para manter o foco profissional, mas era cada vez mais difícil ignorar a crescente tensão entre ela e Gabriel. Cada reunião, cada conversa, parecia carregada de um significado não dito. Enquanto isso, sua investigação continuava avançando. Sofia descobriu que, longe de ser culpada de corrupção, a construtora Horizonte havia sido vítima de uma elaborada armação orquestrada por um conglomerado rival. Apresentar essas descobertas, no entanto, provou ser um desafio maior do que ela esperava. Em uma reunião crucial com a diretoria da construtora Horizonte, Sofia enfrentou ceticismo e até hostilidade de alguns executivos que duvidavam de sua experiência. Foi nesse momento que Gabriel interviu, sua voz firme ecoando pela sala de conferências. Senhores, sugiro que ouçam atentamente. A doutora Mendes não apenas salvou sua empresa de um desastre legal, mas também descobriu quem realmente está por trás dessas acusações. O apoio de Gabriel deu a Sofia a confiança de que precisava. Com eloquência e precisão, ela apresentou suas descobertas, desmantelando ponto por ponto as acusações contra a construtora. Ao final da apresentação, o CEO da construtora Horizonte, um homem normalmente impassível, estava visivelmente emocionado. Doutora Mendes, você não apenas salvou nossa empresa, mas também as vidas de milhares de funcionários que dependem de nós. Não temos como agradecer o suficiente. A vitória foi estrondosa. As acusações contra a construtora Horizonte foram retiradas e uma investigação foi aberta contra o conglomerado rival. O escritório Almeida e Associados foi inundado de novos clientes atraídos pela brilhante resolução do caso. Para Sofia, no entanto, o sucesso profissional vinha acompanhado de uma crescente inquietação pessoal. Sua relação com Gabriel havia se tornado uma dança complicada de atração mútua e limites profissionais. Uma noite,
Celebrando a vitória, no caso, a equipe se reuniu em um bar elegante no centro de São Paulo. Entre brindes e congratulações, Sofia se viu sozinha com Gabriel em um canto mais reservado. "Você foi incrível", disse ele, sua voz baixa e intensa. "Não apenas neste caso, mas em tudo que faz." Sofia sentiu o rubor subir pelo pescoço. "Obrigada por confiar em mim", respondeu ela, sua voz quase um sussurro. Por um momento, ficaram em silêncio, o ar entre eles carregado de tensão não resolvida. Gabriel deu um passo em sua direção, sua mão roçando levemente o braço dela. "Sofia, eu..." Antes que pudesse terminar, foram interrompidos por Ricardo Mendes, que se aproximou com um sorriso forçado. "Parabéns, Sofia", disse ele, seu tom beirando o sarcasmo. "Quem diria que nossa jovem prodígio nos salvaria a todos?" O momento entre Sofia e Gabriel se dissipou, mas a tensão permaneceu, agora por razões diferentes. Sofia podia sentir o ressentimento emanando de Ricardo e sabia que sua vitória no caso Construtora Horizonte havia apenas intensificado a rivalidade. Enquanto a noite avançava, Sofia se viu dividida entre a euforia do sucesso profissional e a confusão de seus sentimentos pessoais. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso com Gabriel, mas não conseguia, ou talvez não quisesse, parar. O que ela não sabia era que essa noite marcaria apenas o início de uma série de eventos que testariam não apenas sua habilidade como advogada, mas também seus princípios, sua coragem e, acima de tudo, seu coração. As semanas que se seguiram à vitória no caso Construtora Horizonte foram um turbilhão para Sofia. Seu nome estava em todas as revistas especializadas, e o telefone do escritório não parava de tocar com novos clientes, querendo seus serviços. No entanto, em meio a todo esse sucesso profissional, Sofia se via cada vez mais enredada em um dilema pessoal. A tensão entre ela e Gabriel havia atingido um ponto crítico. Cada reunião, cada conversa no corredor parecia carregada de um significado não dito. Os olhares trocados duravam um segundo a mais do que o apropriado. Os sorrisos eram mais calorosos do que o estritamente profissional permitiria. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos em um novo caso, o inevitável aconteceu. Estavam sozinhos no escritório de Gabriel, cercados por pilhas de documentos, quando suas mãos se tocaram ao alcançarem o mesmo arquivo. O contato, embora breve, foi como uma faísca que incendiou todo o ar ao redor deles. Gabriel foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Sofia, eu não posso mais ignorar isso", disse ele, sua voz rouca de emoção contida. Sofia sentiu seu coração acelerar. "Isso o quê?", perguntou, embora já soubesse a resposta. "Isso entre nós", respondeu Gabriel, dando um passo em sua direção. "Essa conexão, você também sente, não é?" Sofia fechou os olhos por um momento, tentando organizar seus pensamentos. Quando os abriu novamente, encontrou Gabriel a centímetros de distância, seus olhos azuis intensos fixos nela. "Gabriel, eu..." ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta quando ele levantou a mão para tocar seu rosto suavemente. O beijo, quando finalmente aconteceu, foi como uma explosão de emoções há muito reprimidas. Sofia se viu envolvida nos braços fortes de Gabriel, todo seu corpo respondendo a um desejo que ela havia negado por tanto tempo. Mas a realidade os atingiu como um balde de água fria quando ouviram vozes se aproximando no corredor. Eles se separaram abruptamente, ajeitando roupas e cabelos com mãos trêmulas. Isso não pode acontecer de novo", disse Sofia, sua voz traindo a batalha interna que travava. Gabriel assentiu, embora seus olhos dissessem o contrário. "Você está certa. Somos profissionais. Temos responsabilidades." Mas ambos sabiam que era mais fácil falar do que fazer. Nos dias que se seguiram, cada encontro, cada reunião, era uma tortura de desejo reprimido e culpa. Para complicar ainda mais as coisas, Sofia notou um aumento na hostilidade de Ricardo Mendes. Ela o pegou várias vezes, observando-a com Gabriel, seus olhos estreitos em suspeita. Uma manhã, Ricardo a encurralou na sala de arquivos.
Espero que você saiba o que está fazendo, Sofia, disse ele, seu tom ameaçador. Seria uma pena se sua meteórica ascensão fosse interrompida por indiscrições. Sofia sentiu o sangue gelar em suas veias. Não sei do que você está falando, Dr. Mendes, respondeu ela mantendo a voz firme. Ricardo sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Claro que não. Só estou dando um conselho amigável. Afinal, nem todos aqui ficariam felizes em ver o escritório envolvido em um escândalo. As palavras de Ricardo a perseguiram pelos dias seguintes. Sofia se viu dividida entre seu amor pela profissão, sua ambição e seus sentimentos cada vez mais profundos por Gabriel. Uma noite, trabalhando até tarde, ela foi surpreendida por Gabriel em sua sala. Precisamos conversar, disse ele, fechando a porta atrás de si. Por um longo momento ficaram em silêncio, o ar entre eles carregado de tensão não resolvida. Isso está me matando, Sofia, Gabriel finalmente disse, sua voz quase um sussurro. Tentar fingir que não sinto nada por você é impossível. Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Gabriel, nós não podemos. O escritório, nossa reputação. E se eu não me importasse com nada disso? Interrompeu ele, dando um passo em sua direção. E se tudo que eu quisesse fosse você? O coração de Sofia parecia querer saltar do peito. Ela sabia que estava à beira de um precipício, que sua próxima decisão poderia mudar o curso de sua vida para sempre. Ela começou, mas foi interrompida por uma batida forte na porta. Gabriel, você está aí? A voz de Ricardo soou do outro lado. O momento se quebrou, e Sofia viu uma mistura de frustração e resignação passar pelo rosto de Gabriel. Precisamos ir, disse ele, sua voz voltando ao tom profissional. Temos aquela reunião com o conselho em 5 minutos. Enquanto seguiam para a sala de reuniões, Sofia sentia como se estivesse sendo puxada em direções opostas. De um lado, estava tudo o que ela havia conquistado, sua carreira brilhante, o respeito de seus pares. Do outro, um amor que ameaçava consumir tudo em seu caminho. O que Sofia não sabia era que suas escolhas nos próximos dias não apenas definiriam seu futuro pessoal e profissional, mas também a colocariam no centro de uma trama muito maior e mais perigosa do que ela poderia imaginar. As ameaças veladas de Ricardo eram apenas a ponta do iceberg, e em breve ela descobriria que no mundo do poder corporativo, o amor pode ser tanto uma fraqueza quanto uma força. Enquanto entrava na sala de reuniões, Sofia respirou fundo, preparando-se para mais um ato nesse drama que sua vida havia se tornado. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Fosse qual fosse o caminho que escolhesse, não haveria volta atrás. O ar na sala de reuniões estava carregado de tensão. Sofia sentou-se à mesa oval, consciente do olhar de Gabriel do outro lado e da presença intimidadora de Ricardo Mendes à sua direita. O conselho administrativo do escritório Almeida & Associados estava reunido para discutir um novo caso de alto perfil, mas Sofia mal conseguia se concentrar nas palavras que eram ditas. Sua mente continuava voltando para o momento interrompido, no escritório, para as palavras não ditas entre ela e Gabriel. Ela se forçou a focar, sabendo que qualquer deslize agora poderia ser fatal para sua carreira. E é por isso que proponho que a doutora Mendes lidere este caso. A voz de Gabriel a trouxe de volta à realidade. Sofia piscou surpresa. O caso em questão envolvia uma gigante farmacêutica acusada de testes antiéticos em um novo medicamento. Era exatamente o tipo de desafio que ela adoraria enfrentar, mas a timing não poderia ser pior. Com todo respeito, Gabriel, a voz de Ricardo cortou o ar como uma navalha. Não acha que este caso requer alguém com mais experiência? Gabriel franziu o senho. Sofia provou repetidamente sua competência. Ou você discorda dos resultados que ela tem entregado, Ricardo? A tensão entre os dois homens era palpável. Sofia sentiu o peso dos olhares dos outros membros do conselho sobre ela. Agradeço a confiança, Dr. Almeida, disse ela, mantendo a voz firme. Mas talvez o Dr. Mendes tenha razão. Este caso é extremamente delicado e... Bobagem, interrompeu Gabriel. Você é a pessoa certa para isso, Sofia.
a menos que tenha algum motivo pessoal para recusar? O olhar que ele lhe lançou estava carregado de significado. Sofia engoliu em seco, sentindo-se encurralada. Não, nenhum motivo, respondeu ela, forçando um sorriso. Aceito o caso. A reunião continuou, mas Sofia mal registrou o restante. Sua mente estava em turbilhão, dividida entre a excitação profissional e o medo das complicações pessoais que isso poderia trazer. Ao final da reunião, enquanto todos se dispersavam, Ricardo a abordou. Parabéns pelo novo caso, Sofia, disse ele, seu tom falsamente cordial. Espero que você esteja preparada para lidar com todas as suas implicações. Antes que ela pudesse responder, ele se afastou, deixando-a com uma sensação incômoda na boca do estômago. Naquela noite, mergulhada nos documentos do novo caso em seu apartamento, Sofia foi surpreendida por uma batida na porta. Seu coração acelerou quando viu Gabriel parado no corredor, parecendo tão deslocado quanto ela se sentia. "Posso entrar?" perguntou ele, sua voz baixa e intensa. Sofia hesitou por um momento antes de dar um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. O apartamento pequeno e aconchegante de repente pareceu minúsculo, com a presença imponente de Gabriel. "Sofia, ele começou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. "Eu não posso mais fingir que não está acontecendo. Nada entre nós." Ela sentiu seu coração acelerar. "Gabriel, nós não podemos. É antiético, é real." Ele a interrompeu, dando um passo em sua direção. "O que sinto por você é mais real do que qualquer coisa que já senti. Antes." Sofia fechou os olhos, sentindo o calor do corpo dele tão próximo ao seu. Quando os abriu novamente, viu nos olhos de Gabriel um reflexo de seu próprio desejo e conflito. "E se descobrirem?" sussurrou ela. "Minha carreira, tudo que construí." "Nós seremos discretos", respondeu ele, sua mão subindo para acariciar o rosto dela. "Ninguém precisa saber." O beijo que se seguiu foi diferente do primeiro. Foi lento, profundo, carregado de promessas e perigos. Sofia se viu se rendendo. Todos os seus medos e dúvidas momentaneamente silenciados pela intensidade de seus sentimentos. Mas mesmo enquanto se perdia nos braços de Gabriel, uma parte dela sabia que estavam entrando em um território perigoso. As ameaças veladas de Ricardo, as implicações éticas, o risco para suas carreiras, tudo isso pairava sobre eles como uma nuvem escura. Na manhã seguinte, Sofia acordou com uma mistura de euforia e apreensão. Gabriel já havia partido, deixando apenas um bilhete com as palavras: "Seremos cuidadosos. Confie em mim." Enquanto se preparava para ir ao escritório, Sofia não podia deixar de pensar em como sua vida havia se transformado em algo saído de um romance. A entregadora que se tornou uma advogada de sucesso, agora envolvida em um caso complexo e um romance secreto com o CEO. O que ela não sabia era que seus desafios estavam apenas começando. Ao chegar ao escritório, foi recebida por um Ricardo Mendes com um sorriso que não chegava aos olhos. "Sofia, que bom que chegou cedo", disse ele. "Há algo que precisamos discutir sobre o caso da farmacêutica, em particular." Enquanto o seguia, até uma sala de reuniões vazia, Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo lhe dizia que estava prestes a descobrir que no mundo do direito corporativo, os segredos têm um preço alto e as sombras do passado têm o hábito de alcançar até mesmo aqueles que correm mais rápido. O que Ricardo sabia? E até onde ele iria para usar essa informação? Sofia respirou fundo, preparando-se para enfrentar o que quer que viesse a seguir, sabendo que cada passo dali em diante seria uma dança perigosa entre amor, ambição e ética. Sofia fechou a porta da sala de reuniões atrás de si, encarando Ricardo Mendes com uma mistura de apreensão e determinação. O sorriso no rosto dele era como o de um gato que acabara de encurralar um rato particularmente suculento. "Sente-se, Sofia", disse ele, indicando uma cadeira. "Temos muito o que conversar." Ela se sentou, mantendo a postura ereta e o olhar firme. "Sobre o que exatamente quer falar, Dr. Mendes?" Ricardo deslizou uma pasta sobre a mesa em direção a ela.
Abra, ordenou. Com dedos que ela se esforçava para manter firmes, Sofia abriu a pasta. Seu coração quase parou quando viu o conteúdo. Fotos dela e Gabriel, entrando em seu apartamento, se beijando, saindo juntos de manhã cedo. Isso é... Ela começou, mas Ricardo a interrompeu. Invasão de privacidade? Chantagem? Talvez. Mas também é a realidade do mundo em que você escolheu entrar, minha cara. Sofia fechou a pasta, seu rosto uma máscara de calma que não refletia o turbilhão em seu interior. O que você quer, Ricardo? Ele se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma mistura de triunfo e malícia. Quero que você decline. O caso da farmacêutica. Diga a Gabriel que se sente sobrecarregada, que precisa de mais experiência. Qualquer desculpa servirá. E se eu me recusar? Ricardo sorriu, um sorriso frio e calculista. Então essas fotos encontrarão seu caminho até o Conselho de Ética da OAB. Tenho certeza de que eles ficariam muito interessados em saber como nossa jovem prodígio conquistou sua posição tão rapidamente. Sofia sentiu uma onda de náusea, mas se forçou a manter a compostura. Por que isso é tão importante para você? É apenas mais um caso. Oh, Sofia, Ricardo riu, um som sem humor. Você ainda tem tanto a aprender. Este não é apenas mais um caso, é o caso. E você está mergulhando em águas muito mais profundas e perigosas do que imagina. Ele se levantou, alisando o terno impecável. Você tem até o final do dia para comunicar sua decisão a Gabriel. Escolha sabiamente. Com isso, ele saiu da sala, deixando Sofia sozinha com seus pensamentos e a pasta incriminadora. Por horas, Sofia lutou consigo mesma. Sua mente analítica de advogada examinava cada ângulo, cada possível saída. Mas seu coração, pela primeira vez em sua vida profissional, gritava mais alto que sua razão. No final do dia, ela se encontrou batendo na porta do escritório de Gabriel. Quando entrou, viu a preocupação imediata nos olhos dele. Sofia, o que houve? Você parece... Ricardo sabe. Ela interrompeu, sua voz quase um sussurro. Sobre nós. Gabriel empalideceu visivelmente. Como? Sofia explicou rapidamente sobre as fotos e a chantagem de Ricardo. À medida que falava, viu a passante, expressão de Gabriel mudar de choque para raiva e, finalmente, para uma determinação. Fria. Ele não vai se safar dessa, disse Gabriel, sua voz perigosamente baixa. Gabriel, talvez. Talvez seja melhor eu simplesmente deixar o caso, ou até mesmo o escritório. Não posso arriscar sua reputação, tudo que você construiu. Não, a resposta dele foi imediata e firme. Não vamos deixar Ricardo ou qualquer outra pessoa nos intimidar. Há algo maior acontecendo aqui, Sofia. Algo relacionado a esse caso da farmacêutica. Ele se levantou, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. Acho que é hora de você saber toda a verdade. Nas 2 horas seguintes, Gabriel revelou a Sofia uma teia de corrupção e conluio que ia muito além do caso da farmacêutica. Envolvia políticos de alto escalão, empresários poderosos e, para seu horror, vários membros do próprio escritório Almeida em Associados. Por isso insisti tanto para que você assumisse este caso, explicou Gabriel. Preciso de alguém em quem possa confiar completamente. Alguém com integridade inabalável. Sofia sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Mas, por que Ricardo está tão empenhado em me afastar do caso? Porque ele é parte disso tudo, respondeu Gabriel, sua voz carregada de desgosto. E teme que você, com sua perspicácia, descubra a verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações. Sofia sabia que estava diante de uma encruzilhada que definiria não apenas sua carreira, mas também quem ela era como pessoa. O que fazemos agora? Perguntou ela finalmente. Gabriel se aproximou tomando suas mãos nas dele. Lutamos, juntos, não importa o custo. Naquele momento, olhando nos olhos do homem que amava, Sofia tomou sua decisão. Eles enfrentariam essa tempestade juntos, não importava quão forte fosse. O que eles não sabiam era que a verdadeira batalha estava apenas começando.
As sombras que se agitavam nos bastidores do poder em São Paulo estavam prestes a engolfá-los, testando não apenas seu amor, mas cada fibra de seu ser. Enquanto deixavam o escritório juntos naquela noite, sob o céu escuro de uma cidade que nunca dorme, Sofia e Gabriel sabiam que haviam cruzado um ponto sem retorno. O jogo agora era outro, e as apostas nunca haviam sido tão altas. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividades frenéticas para Sofia e Gabriel, trabalhando em segredo, muitas vezes até altas horas da noite em locais discretos. Para evitar suspeitas, eles mergulharam fundo na investigação do caso da farmacêutica e suas ramificações. Sofia descobriu que sua intuição jurídica era ainda mais afiada, quando impulsionada pela adrenalina do perigo e pela determinação de desvendar a verdade. Cada documento que examinava, cada depoimento que analisava, revelava mais camadas de uma conspiração que parecia não ter fim. Uma noite, enquanto trabalhavam no apartamento de Sofia, ela fez uma descoberta chocante. "Gabriel, olhe isso", chamou ela, apontando para seu laptop. "Esses registros financeiros, há uma série de transferências suspeitas para contas offshore. E olhe o nome que aparece como beneficiário final." Gabriel se inclinou sobre o ombro dela, seu perfume familiar momentaneamente distraindo Sofia de sua descoberta. Seus olhos se arregalaram ao ler o nome na tela. "Não pode ser", murmurou ele. O nome era de Antônio Vasconcelos, um dos sócios fundadores do escritório Almeida em Associados e mentor de Gabriel. "Isso explica por que Ricardo está tão empenhado em nos afastar do caso", disse Sofia, sua mente trabalhando rapidamente. "Ele deve estar protegendo Antônio." Gabriel se afastou, passando as mãos pelo rosto em um gesto de frustração e incredulidade. "Antônio foi como um pai para mim. Ele me trouxe para o escritório, me ensinou tudo o que sei. Como ele pôde?" Sofia se levantou, envolvendo Gabriel em um abraço reconfortante. "Às vezes as pessoas que mais admiramos nos decepcionam da pior maneira possível", disse ela suavemente. Eles ficaram assim por um momento, encontrando força um no outro. Quando se separaram, havia uma nova determinação nos olhos de Gabriel. "Precisamos de mais provas", disse ele. "Algo concreto que possamos levar às autoridades." Nos dias seguintes, Sofia e Gabriel intensificaram suas investigações, sempre tendo cuidado para não levantar suspeitas no escritório. Era um jogo perigoso de gato e rato, onde cada movimento precisava ser cuidadosamente calculado. Uma tarde, enquanto Sofia estava mergulhada em uma pilha de documentos em sua sala, Ricardo entrou sem bater. "Então, Sofia", disse ele, seu tom falsamente casual, "como está indo o caso? Já decidiu que é demais para você lidar?" Sofia ergueu os olhos mantendo uma expressão neutra. "Na verdade, Dr. Mendes, estou fazendo progressos significativos. Este caso é fascinante em sua complexidade." Ela viu um lampejo de preocupação passar pelos olhos de Ricardo antes que ele pudesse mascará-lo. "Bem, não se esqueça do nosso acordo", disse ele baixando a voz. "Seria uma pena se certas informações viessem à tona, não é mesmo?" "Não se preocupe, Dr. Mendes", respondeu Sofia, permitindo-se um pequeno sorriso. "Tenho tudo sob controle." Assim que Ricardo saiu, Sofia enviou uma mensagem codificada para Gabriel. Eles haviam desenvolvido um sistema de comunicação secreto para situações como essa. Naquela noite, encontraram-se em um café discreto no centro da cidade. "Ricardo está ficando nervoso", disse Sofia após relatar o encontro. "Ele sabe que estamos perto de algo grande." Gabriel assentiu, sua expressão grave. "Descobri algo hoje que pode ser a peça final do quebra-cabeça, mas é arriscado, muito arriscado." Ele explicou que havia um cofre no escritório de Antônio Vasconcelos que supostamente continha documentos incriminadores. Documentos que poderiam expor toda a rede de corrupção. "Como vamos ter acesso a esse cofre?", perguntou Sofia, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. "Há uma festa beneficente do escritório neste fim de semana", respondeu Gabriel. "Todos os sócios estarão lá. Será nossa chance de entrar no escritório de Antônio sem levantar suspeitas." Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
O que estavam prestes a fazer era ilegal, perigoso e poderia arruinar suas carreiras se fossem pegos. Mas também era a única maneira de expor a verdade e fazer justiça. "Estou dentro", disse ela, sua voz firme. Gabriel segurou sua mão por cima da mesa, seus olhos transmitindo uma mistura de amor, orgulho e preocupação. "Sofia, se algo der..." "Errado." "Não vai dar", interrompeu ela. "Estamos juntos nisso, lembra?" Enquanto planejavam os detalhes de sua operação arriscada, Sofia não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado. De entregadora de comida a advogada de sucesso, e agora prestes a se tornar uma espécie de espiã corporativa. Era surreal, emocionante e aterrorizante ao mesmo tempo. O que ela não sabia era que as revelações que estavam prestes a descobrir iriam abalar não apenas o escritório Almeida em Associados, mas todo o cenário jurídico e empresarial de São Paulo. E no centro de tudo isso, seu amor por Gabriel seria testado de maneiras que ela jamais poderia imaginar. À medida que o dia da festa beneficente se aproximava, a tensão crescia. Sofia e Gabriel sabiam que estavam prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta, mas também sabiam que, juntos, eram capazes de enfrentar qualquer desafio que o destino lhes reservasse. A noite da festa beneficente chegou, trazendo consigo uma mistura de expectativa e apreensão. O salão de festas do Hotel 5 Estrelas, no coração de São Paulo, brilhava com o luxo e a opulência característicos dos eventos do escritório Almeida em Associados. Sofia chegou sozinha, usando um vestido longo azul marinho que realçava suas curvas e contrastava belamente com sua pele morena. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante e ela carregava uma pequena bolsa de festa que escondia muito mais do que batom e pó compacto. Gabriel já estava lá, impecável em seu smoking, conversando com um grupo de advogados seniores. Seus olhares se cruzaram brevemente através do salão, uma comunicação silenciosa passando entre eles. O plano estava em movimento. Sofia circulou pelo evento, trocando amenidades com colegas e clientes, sempre consciente do tempo passando. Ela notou Ricardo Mendes em um canto, seus olhos seguindo-a com uma mistura de suspeita e desejo mal disfarçado. Após cerca de 1 hora, Gabriel fez um sinal discreto. Era a hora. Sofia se desculpou do grupo com quem conversava e se dirigiu casualmente para a saída do salão. No corredor, encontrou Gabriel esperando perto dos elevadores. "Pronta?" perguntou ele em voz baixa. Sofia assentiu, sentindo a adrenalina correr por suas veias. "Vamos lá." Eles pegaram o elevador para o andar do escritório, usando o cartão de acesso de Gabriel. O escritório estava escuro e silencioso, um contraste gritante com a festa animada alguns andares abaixo. Movendo-se rapidamente e em silêncio, eles se dirigiram à sala de Antônio Vasconcelos. Gabriel usou uma chave mestra para abrir a porta e eles entraram, fechando-a atrás de si. "O cofre deve estar atrás daquele quadro", sussurrou Gabriel, apontando para uma grande pintura abstrata na parede. Sofia moveu o quadro, revelando o cofre embutido. "E agora? Como vamos abri-lo?" Gabriel tirou um pequeno dispositivo do bolso. "Isso deve funcionar. É um decodificador de senhas de última geração. Vai levar alguns minutos." Enquanto Gabriel trabalhava no cofre, Sofia ficou de guarda, seus ouvidos atentos a qualquer som suspeito. Os minutos pareciam se arrastar eternamente. Finalmente, ouviu-se um clique suave. "Consegui", disse Gabriel, um tom de triunfo em sua voz. Eles abriram o cofre, encontrando uma série de pastas e documentos. Rapidamente, começaram a fotografar tudo com seus celulares, sabendo que cada segundo contava. Foi então que ouviram vozes se aproximando no corredor. Sofia sentiu seu coração gelar. "Rápido, esconda-se", sussurrou Gabriel, empurrando-a para trás de uma grande estante de livros. A porta se abriu e Sofia reconheceu as vozes de Ricardo Mendes e Antônio Vasconcelos. "Tenho certeza que eles estão tramando algo, Antônio", dizia Ricardo. "Aquela garota é esperta demais para o próprio bem." "Acalme-se, Ricardo", respondeu Antônio. "Gabriel é como um filho para mim. Ele nunca..."
A voz dele parou abruptamente. Sofia, espiando por uma fresta na estante, viu o momento exato em que Antônio notou o cofre aberto. "O que diabos?" exclamou ele, correndo para o cofre. Nesse momento, Gabriel saiu de seu esconderijo. "Procurando por isso, Antônio?" disse ele, segurando um pendrive. O rosto de Antônio empalideceu. "Gabriel, o que você está fazendo aqui?" "Descobrindo." "A verdade", respondeu Gabriel, sua voz carregada de decepção e raiva. "Como você pôde, Antônio? Todos esses anos, todas essas mentiras." Ricardo avançou ameaçadoramente. "Entregue isso agora, Gabriel." Ou o quê?" A voz de Sofia cortou o ar enquanto ela saía de seu esconderijo. "Vai nos chantagear de novo, Dr. Mendes." A situação parecia prestes a explodir quando, de repente, as luzes se acenderam completamente e várias pessoas entraram na sala. Para o choque de todos, entre eles estava a delegada Fernanda Torres, conhecida por sua luta contra a corrupção. "Boa noite, senhores", disse a delegada. "Parece que chegamos bem a tempo para a grande revelação." Sofia e Gabriel trocaram, olhares surpresos. Isso não fazia parte do plano original. "O quê? O que está acontecendo aqui?" gaguejou Antônio. Gabriel deu um passo à frente. "Eu alertei as autoridades, Antônio. Não podia deixar que isso continuasse." Nos minutos caóticos que se seguiram, Antônio e Ricardo foram detidos para interrogatório. A delegada Torres explicou que Gabriel havia entrado em contato com ela semanas antes, fornecendo informações cruciais que permitiram montar uma operação maior. Enquanto a polícia vasculhava o escritório e coletava evidências, Sofia puxou Gabriel para um canto. "Por que você não me contou sobre a polícia?" perguntou ela, uma mistura de alívio e mágoa em sua voz. Gabriel segurou suas mãos, seus olhos transmitindo uma súplica silenciosa por compreensão. "Eu queria te proteger, Sofia. Se algo desse errado, você poderia alegar genuína ignorância." Sofia balançou a cabeça, um sorriso triste em seus lábios. "Estamos juntos nisso, lembra? Sem segredos." Antes que Gabriel pudesse responder, foram interrompidos pela delegada Torres. "Doutor Almeida, doutora Mendes, precisamos de seus depoimentos completos", disse ela. "Esta noite é apenas o começo. Temos uma longa batalha pela frente." Enquanto seguiam, a delegada para fora da sala, Sofia e Gabriel trocaram um olhar carregado de emoção. Eles haviam cruzado um ponto sem retorno. O escritório Almeida em Associados nunca mais seria o mesmo, e suas vidas haviam mudado para sempre. Mas em meio ao caos e à incerteza, uma coisa permanecia constante: o amor e a confiança que haviam construído. Juntos, eles enfrentariam o que quer que o futuro reservasse, sabendo que sua parceria, tanto profissional quanto pessoal, era forte o suficiente para superar qualquer desafio. À medida que deixavam o prédio do escritório, acompanhados pela polícia e sob o olhar curioso de seus colegas que ainda estavam na festa, Sofia e Gabriel sabiam que esta era apenas a primeira página de um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo cheio de desafios, mas também de esperança e possibilidades infinitas. Nas semanas que se seguiram à noite da festa beneficente, o mundo de Sofia e Gabriel virou de cabeça para baixo. O escritório Almeida em Associados se tornou o epicentro de um escândalo que abalou o cenário jurídico e empresarial de São Paulo. As manchetes dos jornais gritavam sobre corrupção, suborno e lavagem de dinheiro. O nome de Antônio Vasconcelos, antes sinônimo de respeito e integridade, agora era associado a uma teia de crimes que se estendia por várias empresas e até mesmo por setores do governo. Sofia e Gabriel se viram no centro de um furacão midiático. Eram simultaneamente heróis e párias, dependendo de quem estava contando a história. Para muitos, eram os corajosos denunciantes que não temeram enfrentar o sistema. Para outros, eram traidores que haviam destruído uma instituição respeitável. O escritório estava um caos. Com Antônio e Ricardo presos preventivamente e vários outros sócios sob investigação, a liderança caiu sobre os ombros de Gabriel. Ele passava dias e noites tentando manter o navio à tona, lidando com clientes nervosos,
funcionários assustados e uma enxurrada de processos legais. Sofia, por sua vez, se viu em uma posição delicada. Muitos de seus colegas a evitavam, temendo serem associados ao escândalo. Outros a tratavam com uma mistura de admiração e medo. Ela se sentia isolada, carregando o peso de suas ações e decisões. Uma tarde, enquanto trabalhava em sua sala, Sofia recebeu uma visita inesperada. Era Mariana, a advogada júnior que antes a tratava com hostilidade. Sofia, eu queria me desculpar, disse Mariana, parecendo genuinamente arrependida. Eu não sabia. Nenhum de nós sabia o que realmente estava acontecendo. Sofia ofereceu um sorriso cansado. Está tudo bem, Mariana. Todos nós fomos enganados de uma forma ou de outra. Essa conversa foi o primeiro de muitos momentos de reconciliação e compreensão que Sofia experimentaria nas semanas seguintes. Lentamente, a atmosfera no escritório começou a mudar. As pessoas começaram a se unir, determinadas a reconstruir a reputação da empresa sobre bases mais éticas. Enquanto isso, o relacionamento de Sofia e Gabriel enfrentava seus próprios desafios. O estresse da situação, combinado com a pressão constante da mídia e das investigações em andamento, testava os limites de sua conexão. Uma noite, após um dia particularmente difícil de depoimentos à polícia, eles finalmente tiveram um momento a sós no apartamento de Sofia. Às vezes me pergunto se fizemos a coisa certa, admitiu Sofia, sua voz traindo o cansaço e a dúvida que sentia. Gabriel a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço apertado. Fizemos o que era necessário, Sofia. O que era certo. Não importa o quão difícil seja agora, não podemos nos arrepender de ter escolhido a verdade. Ela assentiu contra seu peito, encontrando conforto em sua presença sólida. E nós, com tudo isso acontecendo, mal tivemos tempo para nós. Gabriel se afastou ligeiramente, olhando nos olhos dela com uma intensidade que fez o coração de Sofia acelerar. Nós somos mais fortes do que tudo isso, Sofia. O que temos é real, é duradouro, e quando toda essa tempestade passar, estaremos juntos, mais fortes do que nunca. Naquele momento, compartilhando um beijo terno e apaixonado, Sofia sentiu uma renovação de sua força e determinação. Eles haviam enfrentado o impossível juntos e sobrevivido. O que quer que o futuro reservasse, eles enfrentariam de mãos dadas. As semanas se transformaram em meses. O caso contra Antônio Vasconcelos e seus cúmplices avançava lentamente pelo sistema judicial. Sofia e Gabriel eram chamados regularmente para depor, revivendo os eventos que haviam mudado suas vidas. O escritório, sob a liderança de Gabriel, começou a se reinventar. Novos protocolos éticos foram implementados, a transparência se tornou a palavra de ordem, e lentamente a confiança dos clientes começou a ser reconquistada. Sofia, reconhecida por seu papel crucial na exposição do esquema de corrupção, viu sua carreira decolar de maneiras inesperadas. Ela se tornou uma palestrante requisitada em conferências sobre ética empresarial e uma consultora valorizada por empresas que buscavam implementar práticas mais transparentes. Uma tarde, quase um ano após a noite que mudou tudo, Sofia estava em seu novo escritório. Agora uma sala espaçosa com vista para o Parque Ibirapuera. Quando Gabriel entrou, um sorriso misterioso no rosto. "Tenho uma surpresa para você", disse ele, entregando-lhe um envelope. Sofia o abriu, seus olhos se arregalando ao ler o conteúdo. Era um convite para uma conferência internacional sobre direito e ética empresarial em Nova York. Ela havia sido convidada como palestrante principal. "Gabriel, isso é incrível!", exclamou ela, mal conseguindo conter sua emoção. Ele se ajoelhou ao lado de sua cadeira, pegando suas mãos nas dele. "Você merece, Sofia. Mais do que isso, na verdade." Ele fez uma pausa, seus olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e esperança. "Na verdade, há algo mais que quero te perguntar." O coração de Sofia deu um salto quando viu Gabriel tirar uma pequena caixa de veludo do bolso. Ela sabia o que estava por vir e, ainda assim,
Quando ele abriu a caixa revelando um lindo anel de noivado, ela sentiu lágrimas de felicidade se formarem em seus olhos. Sofia Mendes, você me daria a honra de se casar comigo? Perguntou Gabriel, sua voz tremendo ligeiramente com emoção. Sim, exclamou ela, jogando-se em seus braços. 1000 vezes sim. Enquanto se beijavam, celebrando este novo capítulo de suas vidas, Sofia refletiu sobre a jornada incrível que os havia trazido até ali. De uma entregadora subestimada a uma advogada respeitada e agora noiva do homem que amava, ela havia enfrentado desafios que pareciam insuperáveis e emergido mais forte. O futuro ainda reservava muitos desafios. O caso judicial continuava. A reconstrução do escritório era um trabalho em andamento, e sua nova posição como uma voz influente no mundo jurídico trazia suas próprias responsabilidades. Mas, com Gabriel ao seu lado e a força que haviam encontrado um no outro, Sofia sabia que estavam prontos para enfrentar qualquer coisa que o destino lhes reservasse. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Sofia e Gabriel permaneceram abraçados, olhando pela janela para a cidade que havia sido o palco de sua história de amor e superação. O futuro era brilhante, cheio de promessas e possibilidades, e eles mal podiam esperar para explorá-lo juntos. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas do apartamento de Sofia, iluminando os contornos suaves de seu rosto enquanto ela dormia. Gabriel, já acordado, a observava com um misto de amor e admiração. Haviam-se passado 2 anos desde a proposta de casamento, e suas vidas haviam mudado dramaticamente nesse período. O despertador tocou, tirando Sofia de seu sono. Ela abriu, os olhos encontrando o olhar carinhoso de Gabriel. Bom dia, doutora Mendes Almeida, disse ele, sorrindo. Sofia sorriu de volta, ainda se acostumando com seu novo sobrenome. Haviam se casado há apenas 3 meses, em uma cerimônia íntima nas praias de Ilhabela. Bom dia, doutor Almeida, respondeu ela, esticando-se para um beijo rápido antes de se levantar. Pronto para mais um dia de mudanças? Gabriel assentiu, sua expressão se tornando mais séria. Sempre. O dia que tinham pela frente era significativo. Após meses de planejamento e negociações, eles finalmente iriam anunciar oficialmente a reestruturação completa do escritório Almeida em Associados. Enquanto se arrumavam, Sofia refletia sobre os eventos dos últimos 2 anos. O julgamento de Antônio Vasconcelos e seus cúmplices havia sido longo e desgastante, mas finalmente chegara ao fim 6 meses antes. As sentenças haviam sido duras, enviando uma mensagem clara ao mundo corporativo sobre as consequências da corrupção. O escritório, sob a liderança de Gabriel e com o apoio incansável de Sofia, havia passado por uma transformação completa. Novos sócios foram trazidos, práticas éticas rigorosas foram implementadas, e uma cultura de transparência e integridade foi cultivada. Sofia, por sua vez, havia se tornado uma figura proeminente no cenário jurídico internacional. Suas palestras sobre ética empresarial e reforma corporativa atraíam multidões, e ela havia até mesmo publicado um livro contando sua jornada e as lições aprendidas. Chegando ao escritório, foram recebidos por uma atmosfera de expectativa. Funcionários, advogados e a imprensa se aglomeravam no saguão, aguardando o grande anúncio. Gabriel apertou a mão de Sofia, buscando força em sua presença. Juntos, subiram ao pódio improvisado. Bom dia a todos, começou Gabriel, sua voz firme ecoando pelo saguão. Hoje marca não apenas um novo capítulo para o Almeida em Associados, mas um novo começo. Sofia observou com orgulho enquanto Gabriel delineava as mudanças. O escritório seria renomeado para Almeida Mendes em Associados, refletindo não apenas sua parceria profissional e pessoal, mas também o novo direcionamento da empresa. Nossa missão, continuou Gabriel, é não apenas fornecer excelência jurídica, mas ser um farol de integridade no mundo corporativo. Queremos liderar pelo exemplo, mostrando que é possível ter sucesso sem comprometer nossos valores. Quando chegou a vez de Sofia falar, ela sentiu o peso de suas palavras. Há 3 anos eu era uma entregadora de comida, sonhando em voltar à faculdade de Direito. Hoje,
Estou diante de vocês não apenas como advogada e sócia, mas como alguém que acredita no poder da mudança e da redenção. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão. Nossa história, minha e de Gabriel, é prova de que é possível superar adversidades, enfrentar a corrupção e construir algo melhor. Este novo escritório é mais do que um negócio. É um compromisso com a justiça, a ética e a transformação social. O anúncio foi recebido com aplausos entusiasmados. Jornalistas se aglomeraram, ansiosos por mais detalhes, enquanto funcionários comemoravam o que viam como um novo começo promissor. Mais tarde naquele dia, após horas de entrevistas e reuniões, Sofia e Gabriel finalmente tiveram um momento a sós em seu novo escritório conjunto, um espaço amplo com vista para o skyline de São Paulo. Conseguimos, disse Sofia, deixando-se cair em uma poltrona, exausta, mas feliz. Gabriel se sentou, ao lado dela, pegando sua mão. Sim, conseguimos, mas isto é apenas o começo, não é? Sofia assentiu, um brilho de determinação em seus olhos. Temos tanto a fazer ainda, tantas vidas para impactar, tantas mudanças para implementar. E faremos isso juntos, completou Gabriel, inclinando-se para um beijo suave. Naquele momento, olhando pela janela para a cidade que havia sido palco de sua jornada extraordinária, Sofia sentiu uma onda de gratidão e esperança. De entregadora subestimada a uma das advogadas mais influentes do país, sua vida havia se transformado de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Mas mais do que as conquistas profissionais, era o amor que havia encontrado, tanto por Gabriel quanto pela justiça que realmente definia sua jornada. Juntos eles haviam enfrentado o impossível, desafiado o sistema e emergido mais fortes. O futuro que se estendia diante deles estava cheio de promessas e desafios. Havia ainda muito trabalho a ser feito, muitas batalhas a serem travadas no mundo corporativo e judicial, mas com sua parceria inabalável e seu compromisso compartilhado com a ética e a justiça, Sofia e Gabriel estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Sofia e Gabriel permaneceram abraçados, contemplando o horizonte. Era o fim de um capítulo, mas o início de algo muito maior. Uma história de amor, superação e transformação que continuaria a inspirar e impactar vidas por muitos anos vindouros. E assim, a jornada de Sofia, da entrega de comida aos corredores do poder, do anonimato à influência, da solidão ao amor verdadeiro, chegava não a um fim, mas a um novo e emocionante começo. Um começo cheio de possibilidades infinitas e da certeza de que, juntos, eles poderiam mudar o mundo, um caso de cada vez. Devo continuar com o próximo capítulo? Copiar, continue. Inner AI Text Copiar, capítulo 13. Desafios e oportunidades. O tempo passou rapidamente após o lançamento do novo Almeida Mendes em Associados. Meses se transformaram em um ano, e o escritório floresceu sob a liderança conjunta de Sofia e Gabriel. Sua reputação como defensores da ética e da transparência no mundo corporativo cresceu, atraindo clientes que buscavam não apenas representação legal, mas também orientação para práticas empresariais mais responsáveis. Em uma manhã ensolarada de primavera, Sofia entrou em seu escritório para encontrar Gabriel já lá, um sorriso enigmático em seu rosto. "Bom dia, amor", disse. Ela inclinando-se para um beijo rápido. "O que te traz aqui tão cedo?" Gabriel levantou um envelope. "Chegou isso para você, acho que vai querer ver." Intrigada, Sofia abriu o envelope. Seus olhos se arregalaram ao ler o conteúdo. Era um convite oficial para se tornar membro do Conselho de Ética da OAB de São Paulo. "Isso é incrível!" exclamou ela, mal conseguindo conter sua emoção. Gabriel a abraçou, compartilhando sua alegria. "Você merece, Sofia. Ninguém trabalhou mais duro ou com mais integridade do que você." Enquanto celebravam esta nova conquista, o telefone de Gabriel tocou. Sua expressão mudou ao atender a chamada, tornando-se séria e preocupada. "O que foi?" perguntou Sofia assim que ele desligou. Gabriel suspirou pesadamente. "Lembra-se da Tecnovisão?"
A empresa de tecnologia que nos procurou mês passado com suspeitas de espionagem industrial? Sofia assentiu. A Tecnovisão era uma startup promissora no campo de inteligência artificial, e as acusações contra ela haviam causado ondas no mercado de tecnologia. Bem, continuou Gabriel, parece que a situação é muito pior do que imaginávamos. Não é apenas espionagem industrial. Há indícios de uso indevido de dados pessoais em larga escala. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Casos envolvendo violações de privacidade eram sempre complicados, mas este parecia especialmente delicado. Qual é o plano? Perguntou ela, já entrando em modo de estratégia legal. Precisamos mergulhar fundo nisso, respondeu Gabriel. Se as acusações forem verdadeiras, estamos falando de um escândalo que pode abalar todo o setor de tecnologia no Brasil. Nas semanas que se seguiram, Sofia e Gabriel se viram imersos em um dos casos mais desafiadores de suas carreiras. Investigação os levou a um labirinto de códigos de programação, contratos obscuros e uma rede internacional de transferência de dados. O caso da Tecnovisão testou não apenas suas habilidades jurídicas, mas também sua ética. Em várias ocasiões, foram abordados por figuras poderosas que tentaram suborná-los ou ameaçá-los para abafar o caso. Uma noite, trabalhando até tarde no escritório, Sofia recebeu uma ligação anônima. Doutora Mendes, disse uma voz distorcida. Sugiro que reconsidere sua investigação. Algumas portas são melhores deixadas fechadas. Sofia sentiu um calafrio, mas sua determinação apenas se fortaleceu. Quem está falando? Se exigiu ela. Alguém que pode fazer sua vida muito difícil se continuar por este caminho, respondeu a voz antes de desligar. Imediatamente, Sofia compartilhou a ameaça com Gabriel. Juntos, decidiram redobrar a segurança e prosseguir com a investigação com ainda mais vigor. À medida que desenterravam mais evidências, o escopo do caso se expandiu. Não era apenas a Tecnovisão envolvida, mas uma rede de empresas de tecnologia que operavam em uma zona cinzenta ética, manipulando dados pessoais para lucro e poder. O caso atraiu a atenção da mídia nacional e internacional. Sofia e Gabriel se viram no centro de um furacão midiático, defendendo não apenas seus clientes, mas também o direito à privacidade de milhões de brasileiros. Em meio a todo o caos do caso, Sofia ainda encontrava tempo para suas novas responsabilidades no Conselho de Ética da OAB. Seu trabalho lá se tornou ainda mais crucial à luz do caso Tecnovisão, pois ela pôde influenciar discussões sobre a necessidade de leis mais rígidas de proteção de dados no Brasil. A pressão era imensa e houve momentos em que tanto Sofia quanto Gabriel sentiram o peso de suas responsabilidades. Mas era nesses momentos que sua parceria, tanto profissional quanto pessoal, brilhava mais intensamente. Uma noite após um dia particularmente estressante de depoimentos e reuniões, eles estavam em casa, exaustos, mas determinados. Às vezes, me pergunto se estamos fazendo a coisa certa, admitiu Sofia, sua voz traindo seu cansaço. E se estivermos nos metendo em algo grande demais para nós? Gabriel a puxou para perto, seus olhos transmitindo força e confiança. Sofia, lembra-se de quando você era apenas uma entregadora sonhando em voltar à faculdade de Direito? Olhe, para você agora. Estamos exatamente onde precisamos estar, fazendo exatamente o que precisamos fazer. Suas palavras renovaram a determinação de Sofia. Ela sabia que ele estava certo. Cada desafio que enfrentavam era uma oportunidade de fazer a diferença, de lutar pela justiça em um mundo cada vez mais complexo. À medida que o caso Tecnovisão se aproximava de seu clímax, Sofia e Gabriel sabiam que estavam à beira de algo monumental. Suas ações não apenas determinariam o destino de uma empresa, mas potencialmente moldariam o futuro da privacidade digital no Brasil e além. E assim, eles se prepararam para a batalha final, sabendo que, independentemente do resultado, estavam do lado certo da história. Juntos, eles eram mais do que apenas advogados. Eram guardiões da justiça, em uma era digital,
defensores incansáveis dos direitos individuais em um mundo cada vez mais interconectado. O próximo capítulo de suas vidas prometia ser o mais desafiador e gratificante até então, uma oportunidade de realmente deixar sua marca no mundo jurídico e na sociedade como um todo. E eles estavam prontos para enfrentá-lo lado a lado, com coragem, integridade e amor. O dia do julgamento final, no caso Tecnovisão, amanheceu com uma atmosfera elétrica em São Paulo. O Tribunal de Justiça estava cercado por jornalistas, ativistas de privacidade digital e curiosos, todos ansiosos para testemunhar o desfecho de um dos casos mais polêmicos da década. Sofia acordou cedo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Enquanto se preparava, repassava mentalmente seus argumentos, checando cada detalhe de sua estratégia. Gabriel, percebendo sua tensão, se aproximou e a abraçou por trás. "Estamos prontos para isso", disse ele suavemente. "Juntos, podemos fazer qualquer coisa." Sofia assentiu, encontrando força na presença dele. "Vamos mudar o mundo hoje", respondeu ela, um sorriso determinado em seus lábios. Chegando ao tribunal, foram recebidos por uma multidão agitada. Câmeras piscavam e repórteres gritavam perguntas enquanto eles faziam seu caminho para dentro do edifício. A sala do tribunal estava lotada, o ar pesado com expectativa. Quando o juiz entrou e a sessão foi aberta, Sofia se levantou, sentindo o olhar de centenas de pessoas sobre ela. Seu coração batia forte, mas sua voz era firme quando começou a falar. "Meritíssimo, senhoras e senhores do júri", começou ela. "O caso que temos diante de nós hoje não é apenas sobre uma empresa. É sobre o futuro da privacidade em nossa sociedade digital." Nas horas que se seguiram, Sofia apresentou um caso meticulosamente construído, expondo as práticas antiéticas da Tecnovisão e sua rede de empresas associadas. Ela detalhou como dados pessoais de milhões de brasileiros haviam sido coletados, manipulados e vendidos sem consentimento. Gabriel, trabalhando em perfeita sincronia com ela, apresentou evidências técnicas complexas de uma forma que o júri pudesse entender. Juntos, eles pintaram um quadro assustador de um mundo onde a privacidade individual era rotineiramente violada em nome do lucro corporativo. A defesa da Tecnovisão contra-atacou com força, argumentando que suas práticas eram padrão na indústria e que regulamentações excessivas sufocaria a inovação. Mas Sofia e Gabriel estavam preparados para cada argumento, rebatendo com fatos, estatísticas e casos precedentes. O ponto alto do julgamento veio quando Sofia chamou sua testemunha. Surpresa! Um ex-funcionário da Tecnovisão que havia se arriscado para expor as práticas antiéticas da empresa. Seu testemunho emocionado e detalhado sobre as operações internas da empresa deixou a sala em silêncio chocado. Quando chegou o momento de seus argumentos finais, Sofia se levantou, sentindo o peso do momento. Ela olhou para Gabriel, que assentiu encorajadoramente, e então se voltou para o júri. "Senhoras e senhores", começou ela, sua voz carregada de convicção, "hoje vocês têm a oportunidade de fazer história. Não estamos apenas julgando uma empresa, estamos definindo que tipo de futuro queremos para nossos filhos. Um futuro onde nossa privacidade, nossos dados pessoais, nossas próprias identidades digitais são respeitadas e protegidas, ou um futuro onde somos meros produtos, nossa privacidade sacrificada no altar do lucro corporativo." Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala. "A escolha que vocês fizerem hoje enviará uma mensagem não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Dirá que nós, como sociedade, valorizamos nossos direitos individuais acima dos interesses das grandes corporações, que acreditamos em inovação, sim, mas não à custa de nossa humanidade." Suas palavras finais ecoaram pela sala. "Façam a escolha certa. Protejam nossa privacidade. Protejam nosso futuro." Quando Sofia se sentou, houve um momento de silêncio antes que a sala explodisse em aplausos. O juiz teve que bater o martelo várias vezes para restaurar a ordem. As horas de deliberação do júri pareceram se estender eternamente.
Sofia e Gabriel esperaram ansiosamente, suas mãos entrelaçadas, encontrando conforto um no outro. Finalmente, o júri retornou. Quando o veredicto foi lido, culpado em todas as acusações, a sala irrompeu em comemoração. Sofia e Gabriel se abraçaram, lágrimas de alívio e alegria em seus olhos.